Graça e paz, chegamos então à nossa última carta, a sétima carta, a carta à igreja em Laodiceia. Antes de continuar, quero pedir aqui então seu like, a sua curtida, o seu comentário. Isso ajuda muito no engajamento do canal e isso vai ser bom para o crescimento e a palavra do Senhor vai alcançar mais e mais pessoas. Amém? Bom, então segue o canal, curte, comenta, compartilha, tudo que é de costume que você faz em outros canais, faça aqui também. Vamos ver se esse canal consegue atingir mais e mais pessoas. Deixe o seu comentário, estamos acabando aqui a nossa série das cartas que encontra-se no livro de Apocalipse. Vamos ver o que vai vir pela frente, quais serão os nossos próximos livros ou qual é o próximo assunto. Vamos estudar isso. Carta à igreja que encontra-se em Laodiceia. Essa carta ela está em Apocalipse 3, do 14 ao 22, e ela é uma carta riquíssima. Ela é a última, né? É a última carta, e nessa carta nós compreenderemos por que o contexto ele é tão interessante, tão importante. Nessa carta, o contexto ele fica muito evidente. Então vamos poder verificar isso na prática, né? Porque o contexto histórico-cultural dessa carta ela é muito presente, é muito palpável. Jesus, ele didaticamente falando com essa igreja, ele usa todo esse contexto para ensinar algo, para dar sermões e chamar a atenção dessa igreja. É uma carta que eu considero extremamente triste, é uma carta que nos faz pensar muitas coisas. Então, vamos entender um pouco de Laodiceia. Laodiceia ficava a aproximadamente 70 quilômetros a sudoeste de Filadélfia, a quase 18 quilômetros a oeste de Colosso e a 10 quilômetros ao sul de Herápolis, no Vale de Lico. Era conhecida como Dióspole, a cidade de Zeus, até que por volta de 250 a.C., o rei Antíoco II estendeu uma influência para o oeste, conquistando a cidade que lhe deu o nome de Laodiceia, em honra à sua esposa Laodice. Tá ok? Então Laodiceia ela é em homenagem à esposa de Antíoco II. É uma cidade que prosperou muito com a produção e exportação da lã negra e a produção de roupas comuns, só que com valores mais caros, né? Além da invenção de um colírio extremamente eficiente. Então, vai guardando essas informações no bolso. Laodiceia, então, tem a produção e a exportação de lã negra e a invenção de um colírio extremamente eficiente. A cidade também possuía uma escola de medicina especializada no tratamento dos olhos e do ouvido. E havia, além disso, desenvolvido uma pomada para tratar dos olhos inflamados. Veja que é uma cidade extremamente bem desenvolvida, uma cidade que tinha um colírio, uma pomada para inflamação nos olhos, trabalhava com a lã negra, era uma cidade riquíssima. E esse colírio que eu falei agora mesmo, ele é extremamente famoso em toda a região. Todas as outras cidades e as suas igrejas, elas conheciam este colírio e iam até Laodiceia para consumir disso. Então, era popular, era uma cidade popular, uma cidade muito boa para se viver, vamos dizer assim. No ano 17 depois de Cristo, teve um terrível terremoto que destruiu Laodiceia. Como foi na carta anterior que eu disse, também é o mesmo terremoto. Esse terremoto destruiu várias cidades ao redor ali. E Laodiceia estava no meio. A cidade ela recebeu ajuda financeira do governador romano. Só que em 60
a cidade foi atingida novamente por um segundo terremoto. E o governador romano ofereceu uma nova ajuda financeira, só que os oficiais da cidade negaram essa ajuda, dizendo que possuíam recursos suficientes para uma reconstrução, que não precisariam da ajuda do governo para isso. Guarde essas informações, porque elas são extremamente importantes para o decorrer da carta. Então vamos lá, é uma carta rica, uma carta que tem um colírio, uma carta que tem lã negra, ou seja, roupa, é uma carta, é uma cidade que tem tudo isso, é uma cidade que não precisou da ajuda do governo para a reconstrução, então uma cidade extremamente próspera. E vamos então ler agora calmamente a carta que encontra-se em Apocalipse. Vou abrir aqui minha Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Vamos a esta carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Àquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a carta a Laodiceia. Eu li desta vez na NVI, tá bom? Geralmente eu costumo ler na ARA, mas dessa vez eu preferi ler na NVI porque ela é um pouquinho mais explicativa, um pouquinho mais corrida, um pouquinho mais fácil de compreensão. Só que o versículo a versículo eu vou fazer observando as frases na ARA, tá bom? Então eu li na NVI, mas eu vou observar as frases na ARA, que eu acredito que ela é um pouquinho mais fiel a uma tradução mais crua, tá bom? Vamos lá. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: novamente, é a última carta, até aqui esse coro se repete. Ao anjo da igreja é o líder, o bispo, o pastor, é quem está à frente da igreja. Então, acredito que não precisamos nos prender nisso. O anjo da igreja é o líder da igreja, é aquele que vai ler a carta para toda a igreja. Então, seguindo, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Amém significa verdadeiramente. Jesus é verdadeiro e confiável. Jesus é a testemunha fiel. Em Jesus você pode confiar. Nós terminamos nossas orações, dizendo Amém, que é o assim seja. Só que no caso, o Amém, o significado do Amém é verdadeiramente. Nós usamos como assim seja, não tem problema, é um dos significados, mas o outro significado é verdadeiramente. Então Jesus ele é verdadeiro, é aquele que é digno de toda a confiança e nele não existe sombra de variação. Conforme nós vamos ver em segunda carta aos Coríntios 1:20. Vamos abrir? Segunda carta aos Coríntios 1:20 diz assim: pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos Amém, para a glória de Deus.
Jesus é o Amém, é verdadeiro, ele é confiável, é a afirmação verdadeira de Deus. Jesus o Amém, né? O cristão está muito familiarizado. É um sim enfático. Jesus, ele é um sim, com certeza, sem dúvida. Jesus, nele não existe variação, não existe nem sombra de dúvida, tá bom? Então, ele é o verdadeiro, é isso que está dizendo este trecho. Jesus, ele é o Amém. O princípio da criação. Eu peguei aqui na ARA, está escrito o princípio da criação. Na NVI, para termos ideia, está escrito o soberano da criação. E é a mesma coisa, tá bom? Jesus, ele não foi criado. Por isso nós temos que ter cuidado com as palavras polissêmicas, que são as palavras que têm mais de um sentido. E aqui, nesse caso, quando diz que ele é o princípio da criação, está dizendo que ele é soberano sobre a criação, como a NVI coloca, que ele que ele está acima da criação, certo? Jesus, ele é o princípio ativo da criação e não passivo, ele não foi criado, ele é o princípio ativo. Jesus é aquele que gera a criação. Jesus, ele é que traz a criação do Pai, ele traz a matéria, certo? Então Jesus, ele é esse princípio, é a autoridade, ele é ativo, ele é o princípio ativo, ele é o primeiro, né? Ele é o topo da criação, depois veio a criação. Mas Jesus está acima disso, ele está em autoridade. Em autoridade, ele é o princípio da criação. Não significa que Jesus foi criado, tá bom? E o primeiro, na época ali, para os romanos, ele era um que exercia a função fundamental no reino, no império. Então, para os romanos, o princípio é aquele que exerce um cargo fundamental no império. Tem isso também, tá bom? Então, Jesus, ele não é criado, como algumas seitas informam, algumas seitas passam essa ideia enganosa. Não existe isso. Jesus, ele é o princípio da criação como autoridade. Ele tem autoridade sobre a criação. Versículo 15. Conheço as tuas obras. Novamente, já esse coro ele se repete bastante em quase todas as cartas. Eu acho que só uma que ele não diz, né? Conheço as tuas obras. Falando nisso, volte nos vídeos anteriores, vejam com calma. Conheço as tuas obras, né? Jesus, ele conhece o que fazemos, ele sabe, não adianta nos escondermos, não tem como nos escondermos de Deus. Jesus, ele conhece aquela tua obra, quando você está triste e achando que você está fazendo algo que ninguém está olhando. Quando você acha que o seu trabalho dentro de um ministério, dentro de uma igreja é em vão, é pequeno, não é coisa nenhuma. Jesus conhece as tuas obras, Jesus está vendo. Ao mesmo tempo, Jesus está vendo aquela obra que você não quer que ninguém veja. Jesus está vendo aquela obra que você desonra ao nome dele, aquela obra que você queria que fosse escondida. Não adianta esconder de Deus. Deus também vê esta obra que você queria que ninguém visse, mas Deus está vendo. Deus conhece as tuas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Então Jesus está usando de um fenômeno rotineiro para aquele povo. Didaticamente, Jesus está falando sobre a temperatura espiritual, usando aqui a temperatura das águas. Aquela cidade, ela tinha águas mornas, e nós já vamos ver isso no próximo versículo. Mas Jesus está usando a temperatura das águas para falar sobre a temperatura espiritual, que aqui são três. Um coração frio, né? Como nós encontramos em Lucas 24:32, pode anotar, depois você confere com calma, para esse vídeo não ficar muito longo.
um coração ardente, como nós vemos em Mateus 24:12, e agora um coração morno, como nós vemos em Apocalipse 3:16. A situação utilizada aqui por Cristo fala sobre as águas quentes das termas de Herápolis, que elas esfriavam ao percorrer um longo caminho. Então as águas termas de Herápolis eram extremamente quentes, só que quando elas chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas. Essas águas em Herápolis, elas eram usadas para fins terapêuticos, mas chegava em Laodiceia, não servia para isso. Não servia para esse fim. Elas chegavam em Laodiceia mornas. E além disso, essa água chegava em Laodiceia, além de morna, ela chegava com um elevado nível de carbonato de cálcito. Carbonato de cálcio. Esse carbonato, ele causa náusea em quem ingere. Então as pessoas em Laodiceia bebiam dessa água e tinham náuseas por conta deste carbonato. E em Colossos tinha uma água que era fria. E as águas frias servem para matar a sede. Então temos em Herápolis águas que serviam medicinalmente, em Colossos águas que serviam para matar a sede, e em Laodiceia uma água que não servia para absolutamente nada. E além de não servir para nada, quem ingerisse dessa água tinha náuseas. E Jesus está didaticamente usando este contexto, usando esta história, para mostrar para aquele povo, em outras palavras, que aquela era uma igreja inútil, que não servia para cura, não servia para refrescar em nada. Temos em Laodiceia essa água que não servia. Versículo 16. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, como vemos, no versículo anterior, as águas em Laodiceia não serviam nem para cura, nem para medicina e nem para refrescar a sede, porque eram águas mornas e aquele que bebia sentia náuseas. E aqui Jesus está dizendo, estou a ponto de vomitar da minha boca, como se Jesus estivesse usando essa água que o pessoal tomava e sentia náusea para fazer essa comparação. Então Jesus está didaticamente ensinando algo para aquela igreja. Era uma igreja sem fervor espiritual. Era uma igreja que absolutamente não servia para nada. Eu tenho uma interpretação que a igreja quente, é óbvio, a igreja com fervor, agrada a Deus. E a igreja fria, eu tenho comigo, que é uma igreja que todo mundo já sabe o que é, que sabe que não chega a lugar nenhum e não vai para aquele lugar porque sabe o que é. A igreja morna, que eu compreendo desta maneira, é uma igreja que engana o povo. O povo vai para aquela igreja, o povo consome aquilo, o povo vai até aquele lugar esperando alguma coisa e não encontra, porque Deus não está lá. Lá aparenta ser algo bom, mas não é. É algo ruim. E o que é bom é o fervor, é a alta temperatura em Cristo, é o fervor espiritual. Isso que é bom. E as pessoas muitas vezes são enganadas por essa mornidão, por esse algo que não sai daquilo. Então eu entendo que é desta forma que o morno espiritual é pior do que o frio. Porque o frio não está enganando ninguém. Todo mundo já sabe que é frio e tá bom. Ou arrepende-se e converte-se, ou continue com sua frieza e ninguém vai ser enganado por isso. Já o morno é aquele que engana as pessoas. As pessoas acham que está quente e não está quente. Está apenas morno. Por isso que é pior do que a frieza. Essa é a minha interpretação, tá ok? Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastardo. É interessante demais. É uma autoavaliação. Essa igreja ela faz uma autoavaliação. E o resultado dessa autoavaliação para eles é: estou rico, eu sou soberano, eu sou abastardo, eu não preciso de nada. Só que essa autoavaliação está levando este povo à perdição. Precisamos fazer uma autoavaliação constantemente, precisamos nos avaliar constantemente.
Mas nós precisamos fazer uma autoavaliação sincera, uma autoavaliação honesta. Nós precisamos pegar aquilo que é bom, aquilo que temos feito, que agrada a Deus, e tirar aquilo que não agrada a Deus, mas fazer de modo sincero, de modo honesto. Essa autoavaliação, ela precisa ser feita, e precisa ser feita de modo honesto. Será que Jesus está olhando para nós e falando assim, nossa, esse cara está achando que é um crente, na verdade ele não é nada, ele está morno. Esse Vitor está achando que ele é alguma coisa no reino e na verdade ele não é absolutamente nada. Precisamos dessa autoavaliação. Laodiceia se considerava rica, olha que interessante, mas era pobre. Sardes se considerava viva, mas era morta. Sardes, pode voltar ao vídeo que você vai ver um pouco mais. Esmirna se considerava pobre, era pobre, mas era rica. Os nossos olhos, eles podem nos enganar. Nós não podemos fazer essa autoavaliação baseando apenas no que nós vemos com esses olhos falhos. Nós precisamos fazer uma autoavaliação com o que o Espírito nos indica. Nós precisamos fazer uma autoavaliação com o que a Bíblia nos mostra. Não apenas uma autoavaliação pobre, com o que os olhos enxergam, porque ela vai dar errado. E não preciso de coisa alguma, continuação. Aqui, novamente, é uma referência à autossuficiência da cidade, que a cidade não precisou do dinheiro do governo para ela se reconstruir, e a igreja de Laodiceia estava falando, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Nós não podemos nos salvar, nós precisamos de Cristo, nós somos extremamente dependentes de Cristo. Ninguém pode salvar a si mesmo, como está escrito em Efésios 8:9, eu vou abrir, Efésios 2:8-9, perdão, Efésios 2:8-9. Está escrito assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós precisamos de Cristo. A nossa salvação, ela é totalmente dependente de Jesus. Continuando. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como dito algumas vezes já durante essa carta, o Senhor Jesus usou didaticamente do contexto para fazer os seus apontamentos. Temos aqui então, pobre, apesar da sua riqueza, né? É uma cidade rica que se reconstruiu sozinha. Então Jesus está falando, vocês são pobres, apesar da sua riqueza, cegos, apesar do seu colírio extremamente conhecido, um colírio eficaz, mas Jesus está falando, vocês são cegos, e nus, apesar da sua roupa, apesar da sua lã negra, apesar de tudo aquilo que eles conseguiram criando e exportando roupas, Jesus está dizendo, vocês são nus. Jesus está mostrando para aquela cidade que não adianta, pelas forças humanas, não adianta, não existe salvação pela força humana. Apenas Cristo quem traz a salvação. Só Cristo que pode abrir os nossos olhos, só Cristo que pode nos vestir com um vestimento de graça. É isso que Jesus está falando para aquela cidade. Não adianta, pela força humana, vocês não vão conseguir, vocês não têm mérito nenhum, vocês não merecem serem vestidos da graça apenas porque vocês querem, porque vocês acham que podem. Não. Sem Cristo não há salvação. Versículo 18. Aconselho-te. É muito interessante, ao invés de uma repreensão dura, como ele fez às outras igrejas atrás, ao invés de uma ordem clara, Jesus aconselha essa igreja, demonstra a sua graça divina aqui, a sua misericórdia. Ele está dizendo, aconselho-te. Nós precisamos saber, meus irmãos, o momento de aconselhar alguém. Nós precisamos saber o momento de exortar alguém, o momento de animar alguém, o momento de confrontar alguém. Nós precisamos ser inteligentes. Se eu exorto uma pessoa que está desanimada, pode ser que eu mate essa pessoa. Né? Um exemplo,
Se eu chego para uma pessoa que está triste, abatida, desanimada e eu trago uma palavra de exortação para ela, pode ser que essa pessoa morra espiritualmente, pode ser que eu mate essa pessoa espiritualmente, porque ela não está precisando de uma exortação naquele momento. Ela está precisando de uma palavra de ânimo, ela está precisando de um consolo de repente. Se eu vou consolar uma pessoa que está errada e que ela está achando que ela está fazendo certo, mas ela está errada, se eu vou consolar uma pessoa que está alegre, mas ela está errada, eu vou desviar totalmente essa pessoa do foco. Ela vai achar que tudo bem, que está certo, é isso mesmo. Então, eu preciso exortar quando cabe exortação. Eu preciso alegrar quando cabe o conforto, a alegria. Eu preciso trazer a palavra certa no momento certo. E Jesus aqui está aconselhando, falando, olha, eu te aconselho que de mim compres. E aqui vem, né? Apesar de tudo de bom que aquela cidade tinha, e achava que tinha, Jesus chama a atenção para que adquiram dele, porque é somente através dele que eles vão alcançar alguma coisa realmente boa. Aquilo tudo não é bom apenas aos olhos, é bom apenas aqui, para essa vida, aqui para essa terra. Ter um colírio bom é bom aqui para essa terra, mas Jesus está chamando a atenção para o eterno. Olha, compra de mim, porque de mim é eterno. E aí ele traz uma lista, né? Ouro refinado pelo fogo, que te enriquece, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esses itens, eles eram itens, motivos de orgulho para aquela cidade. Aquele povo tinha orgulho do seu colírio, aquele povo tinha orgulho da sua roupa que trouxe prosperidade para eles. Mas Jesus mostra que tudo isso é inútil, tudo isso é supérfluo. Se não vier de Cristo, Cristo está trazendo a eternidade para esse pessoal, está trazendo aqui a eternidade. Fala, olha, não adianta você ter a lã negra, compre a vestidura branca que traz a salvação, compre o ouro refinado pelo fogo, de mim, que eu posso te trazer a verdadeira riqueza. A riqueza não está nessa terra. A riqueza não está nos bens materiais que você tem nessa terra. A riqueza está na eternidade, né? Jesus disse, né? Louco, esta noite te pedirão sua alma. Né? Essa cidade estava acumulando coisas para ela, coisas terrenas, e estava bem sucedida nisso. Mas Jesus está chamando a atenção para a eternidade. Olha, vocês estão se esforçando nisso, mas a eternidade está aí. E aí, vocês vão adquirir os bens da eternidade ou vocês só vão ficar aqui para o que é bom aqui? Então, é isso. Jesus está mostrando que aquela cidade não possuía nada além de vento. É tudo vento, é tudo, como é dito em Eclesiastes, né? Tudo vaidade. Nada disso dura. Tudo vaidade. Né? Em Lucas 12:20 está a referência, quando Jesus fala, louco, esta noite pedirão a tua alma. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então aqui Jesus chamando ao arrependimento. Disciplina é um ato de amor. A pedra, ela precisa ser lapidada para brilhar. As uvas, elas precisam ser pisoteadas para dar o bom vinho. Quem ama, disciplina. E disciplina para que o outro não se perca. Se você tem sofrido uma disciplina de Deus, meu irmão, alegre-se. Alegre-se porque Ele te ama. Ele disciplina quem Ele ama. Nós disciplinamos o nosso filho porque nós o amamos. Nós disciplinamos aquele que nós o amamos. Aquele que nós não amamos, aquele a qual nós não nos importamos, nós não ficamos disciplinando, não ficamos chamando a atenção, nós deixamos que ele viva a própria vida e tudo bem. Mas aquele que nós amamos, aquele sim nós disciplinamos. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Aqui está o maior problema daquela igreja. Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Só bate a porta quem está do lado de fora. Então, essa igreja não tinha Jesus.
Essa igreja, ela poderia ter toda uma estrutura, ela poderia ter todo um dinheiro, ela poderia ser rica, ter muitos membros, mas ela não tinha Jesus. Essa carta, ela não fala de perseguição, essa carta, ela não fala de problemas, de heresias, essa carta, ela não fala de falsos profetas, essa carta, ela não fala dos falsos judeus, da sinagoga de Satanás, essa carta, ela não traz nenhuma dificuldade externa. Ela traz que Jesus não está nessa igreja. É por isso que eu disse que essa é a carta mais triste. Jesus não habitava naquela igreja. Jesus não estava no meio daqueles. Jesus estava na porta. E aqui é a reflexão. Será que Jesus está dentro da igreja em que eu vou? Será que Jesus está dentro da igreja que eu frequento, que eu participo? Será que Jesus está dentro da minha vida? Ou será que eu estou só me enganando aqui, achando que eu sou próspero, achando que eu tenho tudo de bom, achando que eu sou abençoado, quando Jesus está à porta batendo? E outra reflexão é, será que as pessoas querem ouvir Jesus batendo? Será que as pessoas querem ouvir Jesus? Ou será que as pessoas querem ouvir a porta? Querem abrir a porta? Porque muitas igrejas entendem que Jesus não traz lucro. Muitas igrejas estão interessadas no lucro, estão interessadas no retorno financeiro, estão interessadas no dízimo, estão interessadas na quantidade de membro. E muitas vezes falar de Jesus, falar sobre sacrifício, falar sobre arrependimento, falar sobre fervor espiritual, afasta pessoas. E às vezes essa igreja não quer abrir a porta porque Cristo pode afastar alguém que não quer se arrepender. Então, nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos fazer essa avaliação. Jesus está dentro ou Jesus está batendo a porta? E para você que nunca ouviu o Evangelho e não conhece a Cristo, abra a porta. Jesus está batendo na sua porta também. Esse vídeo que você está assistindo até aqui é a prova de que Jesus está à porta batendo. E se você abrir hoje, ele entra e ceará com você. Você não precisa de um culto especial, avivado, um mover. Não, você não precisa disso para aceitar a Cristo e ele entrar na sua vida. Se você aceitar a Cristo agora, fazer uma oração simples: Jesus, entra na minha vida, e então ele vai entrar e vai ceiar com você. E depois, é claro, você procura uma igreja, você vá a algum lugar para se saber melhor, para entender melhor isso. Mas faça. Jesus, entre na minha vida. Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu quero que o Senhor esteja na minha vida. E aí depois você procura algum lugar para frequentar, para se fortalecer. Mas é isso. Abra a porta para Jesus. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A mesa da comunhão era um sinal de intimidade. Só entrava na casa daquele povo quem tivesse intimidade com aquele povo. Aquele povo não tinha intimidade com Jesus. E aqui Jesus está convidando a igreja de Laodiceia para cear num banquete messiânico. Trata-se de um convite para um banquete generoso. É um banquete que insinua novamente a pobreza espiritual daquela igreja. Mas, apesar de Jesus querer fazer essa ceia, querer mostrar para essa igreja um banquete espiritual, a porta ainda estava fechada. Versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. A imagem da participação no governo divino. Receberemos a honra de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos. As referências para provar o que eu disse, para o vídeo não ficar longo, anote aí, procure. Mateus 29, 28, 1 Coríntios 6, 2 a 3, 2 Timóteo 2, 12, Apocalipse 24. Nós teremos a honra de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e os anjos, sentados no trono com Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminamos a nossa última carta com este coro,
que esta carta possa entrar no seu coração e que ela seja edificante para a sua vida. Que você possa ouvir a porta, que você possa ouvir o que essa carta tem a dizer e que você possa se arrepender do que você precisar se arrepender. Em nada essa igreja foi elogiada. Essa é a carta mais severa e triste entre as 7. É uma igreja que, não, como eu disse, não tinha perseguição, não tinha heresia, não tinha grande conflito externo. Era uma igreja totalmente devastada internamente. É uma igreja que não tinha Jesus. E quão diferente eu estou dessa igreja? Quão diferente a minha igreja está dessa igreja? A minha oração hoje é para que nós possamos entender que Cristo, ele precisa ser o centro da minha vida. Cristo, ele precisa estar dentro da minha vida. E eu preciso abrir a porta para ele todos os dias. E aqui um pequeno resumo para nos tentar terminar essa carta triste um pouco mais alegre. Vamos ver o que o vencedor receberá de acordo com as 7 cartas. Ao vencedor, primeira carta: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Segunda carta: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Terceira carta: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quarta carta: eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda uma estrela da manhã. Quinta carta: será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quarta carta: falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sétima carta: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Espero que todas essas promessas te alegrem, te motive e que nós possamos ser os vencedores, que receberemos todas essas bênçãos no final, na eternidade. Que nós continuemos seguindo firmes e fortes a Cristo, para que sejamos coroados ao final de todas essas coisas. Novamente eu peço, curta, comente, compartilhe, é muito importante para o crescimento do canal. Quero que você comente o que nós podemos falar daqui para frente. Eu preciso de inspiração, de ideias, então traga novas ideias, coisas legais para nós falarmos aqui. Fique com Deus, espero que essa sequência de 7 cartas tenha sido edificante para a sua vida. Amém?